Bom, e o assunto de hoje aqui no canal é sobre atendimento. Com certeza você já passou experiências que você teve um excelente atendimento, experiências que você vai levar para o resto da vida com aquela coisa assim, nunca mais eu volto aqui, nunca mais eu compro aqui. Pois é, acho que todo mundo já passou por experiências boas, experiências ruins com atendimento, e eu recentemente tenho passado algumas experiências que têm me feito refletir bastante sobre a importância que é um bom atendimento para as empresas, para os empresários. Eu sou estrategista de comunicação, meu nome é Léo Costa, para você que não segue o canal. E há muitos anos eu escuto muitas coisas, muitas falas dos meus clientes sobre serviços que querem contratar na agência, serviço de marketing, serviço de comunicação, para ampliar as vendas, melhorar as vendas, e no fundo todo mundo quer vender. Mas durante muito tempo eu entendi que a maioria das empresas que procuravam a gente não precisavam apenas de um trabalho de comunicação, precisava também de um trabalho intensivo sobre aspectos da venda, sobre o aspecto de compra, do atendimento. E aí mora aquela briga famosa no meio da comunicação e das vendas, sempre tem, que o marketing culpa as vendas culpam o marketing, né? E realmente, não isentando o marketing muitas vezes de ter falhas, de ter erros, mas é importante entender que muitas falhas no atendimento, na ponta, ela pode jogar todo um trabalho de comunicação, de marketing ou de investimentos da empresa e do empresário literalmente no lixo, né? Então, apesar da discussão, hoje a gente vai atender, e depois, quem sabe, a gente faz um vídeo aqui também sobre as falhas de marketing. Eu acho um bom tema. Se acha que é um tema interessante, comenta aí e fala, que a gente conversa um pouco aqui sobre as falhas do marketing. Também são inúmeras, e é um tema bom mesmo. Mas, de toda maneira, hoje é o tema sobre atendimento, e vamos falar um pouco sobre o bom atendimento, o mau atendimento e os gargalos, e como sair disso, como resolver esse problema e faturar muito aí, seja você empresário, empresária, empreendedor, ou seja você o próprio vendedor, né? Então, o jogo pode mudar muito se aplicar algumas coisas que a gente vai falar aqui, ou se tem insights mesmo de responsabilidade sobre a entrega do produto, do negócio, do serviço. Bom, partindo do pressuposto que estão chegando clientes, estão chegando leads ali na ponta para as empresas, é de responsabilidade ali do vendedor ou da equipe comercial converter aquelas vendas, aqueles clientes em vendas, né? E aí moram alguns desafios, né? Porque se o vendedor não tiver realmente preparado, conhecendo o produto, motivado, enfim, a palavra motivação também abre aspas para um bocado de entendimentos, mas se ele não tiver a disposição de converter aquela venda ali, muitos leads não vão ser leads. A gente fala leads, para a galera que não conhece aí, são os clientes ali captados ou para o e-mail, para o telefone, ou para informações ali que a empresa possa entrar em contato após, né? Então, nós estamos falando dos leads no caso virtual, mas vamos falar de clientes num contexto inteiro, assim. Se um vendedor ele não está na disposição de fazer uma venda de verdade ali, se ele não tem a alma de vendedor, né? Aquele vendedor falando, cara, vende até avião pegando fogo, não adianta, você pode ter os melhores leads, os melhores clientes, que as vendas ali não vão acontecer na ponta de forma satisfatória para a empresa. E isso tem um motivo, né? Aliás, tem uma série de motivos. Um deles é realmente a não preparação ou não a não qualificação do vendedor para ser um vendedor. Afinal, tem uma história, qualquer um pode ser um vendedor? Sim. Inclusive, eu falo que uma das grandes habilidades que a gente pode ter na vida, assim, dentre tantas, mas ser um bom vendedor e ser um bom comunicador são duas das habilidades, eu acho que essenciais para as pessoas terem suas carreiras, suas profissões. Se você é um bom vendedor e você é um bom comunicador, muitas portas se abrem, muitos negócios são fechados, porque a gente vende o tempo todo, né? A gente vende a nossa imagem, a gente vende produtos, a gente vende uma série de coisas que não necessariamente estão ligadas à venda tradicional, à venda de um produto e serviço ali. Não é sobre isso, é sobre o conceito, né? Então, as pessoas que querem se destacar vão ser bons vendedores e bons comunicadores. Isso aí são ferramentas que a gente pode ter no nosso background aí para sermos melhores como profissionais. Atendimento bom não é gentileza, é estratégia de lucro. O bom vendedor detecta a dor do cliente e vende aquilo que resolve o problema.
Bom, e o bom vendedor, ele, na verdade, ele não faz uma venda a qualquer custo, né? Ou seja, quer empurrar um produto para um cliente ali para bater uma meta, isso não é legal. Isso acontecia muito em instituições financeiras, muitas vezes querendo, não generalizando, mas sim empurrar ali às vezes um produto, um serviço ali, a goela do cliente, para que ele comprasse para se bater metas, por exemplo, mas aquilo ali não ia resolver nada na vida da pessoa, do cliente, e isso não é legal, né? Na venda. A venda é legal quando realmente o que você está vendendo faz sentido ali para quem está comprando, para resolver um problema, resolver uma dor. E o bom vendedor, ele sabe detectar isso, sabe? Então, quando ele consegue ali conversar com o cliente e entender um pouquinho mais do que ele está precisando, está buscando, ele consegue fazer uma venda que vem com muito mais coisa do que o cliente estava buscando, sabe? O cara foi comprar um tênis, ele voltou com o tênis, a meia, a cueca, a calça, o óculos. Ele vendeu muito mais porque ele soube entender a dor do cliente, ele conheceu o cliente e a partir daí ele foi um proativo e efetuou outras vendas, né? Existe até pesquisas que falam aí que 89% das pessoas optam por uma venda, por uma compra de um produto a partir de um bom atendimento. E aí eu fico pensando, cara, por que as pessoas não dão tanta atenção para isso? Sabe? Por que as pessoas, as empresas, no caso, os empresários, também não generalizando, mas eu vejo muitos e muitos e muitos e muitos casos que a empresa investe em tanta coisa, mas não investe ali na qualidade de um atendimento, né? Isso, sinceramente, é algo que não me entra pela cabeça. Porque você, num mau atendimento, está deixando na mesa muito dinheiro investido. E se passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, você não se dá conta. E às vezes você fala, cara, as contas não estão fechando. E que eu falei, tem vários setores que pode ter problema, mas hoje nós estamos falando de atendimento. Muitas vezes o problema está ali no atendimento, na qualidade do atendimento ao cliente, sabe? Na experiência dele. E eu vejo que realmente isso é um problema que precisa ser... As empresas precisam ficar mais atentas. O consumidor, inclusive, ele está muito mais sofisticado em termos de exigência, em termos de concorrência. E a concorrência também está muito mais concorrida. Porque, poxa, o concorrente muitas vezes está nadando de braçada na sua falta de percepção para um atendimento de qualidade. E eu diria até mais, eu fui numa palestra em São Paulo do Jonathan Freitas, esse cara aqui, ó, vou pôr aí um link dele, sócio do Elon Musk. Na verdade, eu estava em outra palestra, em outro evento, e o John, ele palestrou lá, e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, e eu perguntei sobre qual dica que ele daria para os empresários, para os pequenos empresários, né, para os empresários que estavam, tem negócios locais, estava começando, e ele, sem hesitar, me falou, Léo, eu diria, entre tantas coisas, mas eu diria, faça o seu cliente viver uma experiência. Faça seu cliente ter uma experiência com a compra do seu produto ou do seu serviço. Ponto, bastou. Só isso já pagou minha ida à palestra, porque parece tão óbvio, né? Mas eu diria que a maioria não pratica isso, assim. Com certeza, se você é empresário, principalmente pequeno, médio empresário, essa frase pode te fazer refletir. Seu cliente está vivendo uma experiência com você, com o seu produto, o seu serviço? A sua equipe de vendas está fazendo o seu cliente viver uma experiência de compra? Assim, reflita, cara. Isso é mais para você mesmo, né? Adotar aí nos padrões da sua empresa, nos seus negócios. Não é nenhuma resposta que você precisa dar para mim aqui, não. É para você mesmo, no seu negócio. Se o seu cliente não está vivendo uma experiência dentro da sua empresa, não está vivendo uma experiência ao comprar um produto e serviço com você, cara, você está perdendo dinheiro, porque ele não vai comprar com você. Você comprar, vai comprar uma vez só. E aí a gente entra num outro aspecto, é sobre LTV, né? Lifetime Value, tanto falado no mundo do marketing, para a galera que não conhece, assim, quantas vezes o cliente vai comprar com você novamente durante uma jornada, qual que é a jornada de compra desse cliente com você. E o LTV, ele vem muito da fidelização. Então, se você conseguir fidelizar seu cliente com uma boa experiência de compra, sinceramente, você vai ver que ele volta a comprar
e ele vem com indicações, e ele fala para outras pessoas, ele vira o famoso boca a boca, que a gente sempre falou que é a melhor propaganda que existe quando a pessoa fala do seu produto para outra pessoa. Mas ela só vai falar se viver uma experiência, se for boa para ela, se for boa para ela. E isso envolve aquilo que eu falei do bom atendimento, que não é empurrar qualquer coisa para o cliente a qualquer custo. Até porque, se você faz isso, a experiência do boca a boca também pode queimar a sua empresa, porque o boca a boca fala para o bem e fala para o mal. Se ele não tiver uma experiência legal com você, ele vai sair, ele não vai comprar, ainda vai falar que viveu uma experiência ruim com você, e que você vendeu um produto que não resolve nada, não resolve a vida dele, não resolve o problema que ele foi buscar, e isso queima a sua empresa, então não é legal. Então, pense na questão assim, quantas vezes eu quero que as pessoas voltem a comprar comigo? E aí você vai cair nesse conceito que eu falei, dessa experiência do que o Jonathan Freitas falou na palestra, né? E que eu concordo demais. Faça o cliente viver uma experiência com você, que ele volta, que ele compra mais vezes. Né? Então, se você não tiver esse feeling sendo vendedor ou sendo da empresa, você não tem uma empresa que quer escalar negócios, que quer escalar produtos, que quer escalar serviços, que quer crescer. Né? Não pode se perder cliente. E eu digo mais, assim, eu sou gestor de tráfego também, apesar que minha agência trabalha com tráfego também, né, com gestão de tráfego e marketing e tudo mais. E a gente tem um dos serviços aqui, é o serviço de gestão de tráfego, que é o quê? Que é trair aquele cliente ali na internet para virar lead na base deles ali. E eu vejo muitas vezes aquilo que eu falei novamente, assim, a gente atrai uma série de leads e esses leads não são tratados bem ali na ponta, muitas vezes, né? Não todas as vezes. Algumas empresas já estão adotando um padrão de qualidade de atendimento, já caíram na real, que isso é importantíssimo, né? Mas eles caem na base e não são convertidos por uma falta de bom atendimento. Tem uma pesquisa que fala, que eu vou mostrar também, que os leads eles têm que ser atendidos em até 5 minutos. Algumas empresas falam assim, Léo, mas quanto tempo para um lead me atender? Tem pesquisas que falam, para a gente atender um lead, eu falo assim, tem pesquisas que falam que até 5 minutos para você, para a sua empresa ou para o atendimento, dar uma atenção ali para o lead que chega. E quantas vezes a gente já ficou 24 horas sem uma resposta, 2 dias sem uma resposta, e depois vem um cara lavado mandando, oi, vi que você mandou uma mensagem aqui, o que você está precisando? 2 dias depois, 1 dia depois, já foi, meu amigo, já perdeu, já era. Eu já comprei outro lugar, o lead não vai querer esperar. E a pesquisa fala sobre isso, sobre os 5 minutos, importante, e faz muito sentido. E eu falo muito isso para os meus clientes aqui, cara, caiu na sua base ali, já dá a primeira abordagem, já dá o primeiro atendimento, e não é de qualquer jeito, é com a qualidade, já pensando em conversão, sabe? Ganhando aquele lead ali para sua empresa. Até porque o lead está cada vez mais caro, né? Esse ano, inclusive, 2026, a gente está aqui em 2026, o imposto do tráfego já subiu 12%, então tem toda essa discussão que você já está pagando mais caro por aquele lead. E quando ele chega, você ainda não dá um atendimento bom. Eu não vou contar nem sobre as outras coisas que acontecem, né? Que não dá um atendimento bom e mesmo às vezes dando um atendimento, perde aquele lead nas bases. Então eu diria que os 5 minutos ali é essencial. Mas eu falo até para meus clientes, não pensar em questão de 5 minutos, é pensar numa cadeia de atendimento, num fluxo de atendimento rápido, eficaz, eficiente, que realmente quando o lead chega, ele vai ser bem atendido rápido e a dor dele vai ser resolvida rápido também. Isso faz toda a diferença. Bom, aí eu vou falar uma verdade que muitos podem não concordar, mas para mim, nitidamente, e tem dados que falam sobre isso também, o atendimento da empresa é reflexo do dono. Então, às vezes você é dono, você vai ficar um pouco chateado comigo, mas não fica não. Porque eu concordo, eu tenho uma empresa e eu prezo muito para que minha equipe ela trabalhe, preste o melhor atendimento para os meus clientes, que eles vivam a melhor experiência possível. A gente não está aqui da falha, mas a gente sempre tem conversas aqui dentro, sabe? A gente tem nossas dailies, tem nossas reuniões semanais, nossas reuniões mensais para ajuste de conduta, né? Tem protocolos, tem NPS. A gente gosta de saber o que o cliente da gente está pensando da empresa, qual que é o nível de satisfação dele mensal ali, porque isso também mede risco de churn, enfim, porque
quem não conhece o termo churn, né, desligamento da empresa, né, quando a gente perde um cliente na nossa carteira. E, poxa, não pode haver isso, né? Então a gente trabalha aqui para ter churns baixo, o menor possível, de preferência zero, apesar que vai acontecer por N motivos, né? Não só questão do atendimento, mas a gente preza porque o cliente tem uma experiência onde ele queira ficar aqui dentro, ele queira comprar mais, ele queira adquirir outros produtos na nossa esteira aqui. E a gente cuida também para que esses produtos realmente resolvam a vida desse cliente, assim. E aí a gente parte, quando eu falo que o reflexo é reflexo do dono, porque eu vou muito pela questão da cultura. Se sua empresa não tem processos, né, fluxos e cultura para as pessoas, provavelmente você vai pecar nas vendas, a sua empresa vai pecar nas vendas. Porque, vamos lá, o pilar que eu acredito, né? Cultura, processos e pessoas. No processo aqui tem ferramentas, né? Se você tem esses 3 pilares muito bem trabalhados, muito bem entendidos por sua equipe, por seu time, por você, é muito difícil você errar na questão venda, porque as pessoas vão estar falando com os seus clientes como se fosse você, como você acredita que aquilo tem que ser passado, que aquilo tem que ser vendido, que a dor do cliente tem que ser resolvida. Se tem verdade no seu produto, se tem verdade naquilo que você faz, de empresa e serviço, se existe essa cultura passada para a sua equipe, pode ter certeza que você, com certeza, se existe isso, a sua empresa vende bem e você tem bons relacionamentos. Se sua empresa está tendo problemas de venda, tem vários pontos que a gente tem que olhar, mas hoje nós estamos falando sobre a questão do atendimento. Olha nessa parte da cultura e dos processos. Vamos lá, cultura. O que sua equipe faz e como ela comporta quando você não está presente na sua empresa? Sabe? Quando você não está... Você ali na ponta, no balcão, você ali no WhatsApp, você ali dando aquele atendimento final. Se a sua empresa, se o seu colaborador acredita na cultura da empresa, ele vai efetuar uma venda como se fosse você. E aí quando eu falo reflexo de dono também, porque existe todo um conceito ali de que você precisa ter uma atenção, porque de repente você precisa de processos e de empatia também. Por quê? Muitas vezes, cara, às vezes se você não depositar, você está depositando a confiança na sua equipe, nos seus colaboradores, mas você está esquecendo muitas vezes de que esses colaboradores também têm sonhos, querem crescer, querem ter o seu dinheiro, querem, enfim. São pessoas que estão trabalhando com uma troca financeira, obviamente. E aí precisa de ter um trabalho de entendimento que, poxa, se você criar uma cultura de motivação, e aí vale para cada empresa, tem um perfil de fazer isso, né? Por metas, batida, sabe? Por mérito na venda, por reconhecimento, que às vezes não é só por dinheiro, por um reconhecimento pelo esforço da sua equipe ali em efetuar uma venda e fechar um negócio. Então essa troca tem que haver, isso tem que acontecer dentro das empresas, dentro da corporação. Lógico que cada uma tem seu estilo, tem sua cultura, tem sua metodologia, né? E a equipe tem ali seu salário, muitas vezes, né? Às vezes é sobre comissão de venda, mas quando eu falo em cultura, não é só sobre o dinheiro, é a cultura sabe, que o colaborador ele vai ter orgulho de efetuar aquela venda, sabe, de efetuar aquele contato com o cliente, daquilo ser convertido num negócio fechado. Poxa, isso é muito legal quando a equipe começa a vibrar com a conquista de algo que a sua empresa faz, resolve, vende. Isso muda muito o jogo comportamental e o resultado também, porque todo mundo ganha. A equipe ganha, você ganha, a empresa ganha, o cliente ganha. E quando tem esse jogo do ganha-ganha, é que o negócio está ficando legal. Porque não tem alguém, sabe? Eu passei a perna no cara, o cara... Não existe isso. Existe, vou entregar com excelência, vou entregar bem o produto, vou fazer uma venda que realmente vai mudar a vida, ou vai resolver o problema ali de quem está comprando. E quando o colaborador consegue sentir isso de verdade e vibrar com sua empresa, a cultura está estabelecida, sabe? Existem outros ritos de cultura,
mas nós estamos falando de vendas. E aí tem outro ponto também que a gente aborda aqui, que é sobre bons processos e ferramentas. Então, quando você tem a cultura bem estabelecida, a cultura do vamos lá, vamos time, sabe? Vamos ganhar, vamos bater meta, que é o que a gente tem feito cada vez mais aqui na empresa, inclusive, vem também a condição de trabalho com boas ferramentas, com bons fluxos e bons processos. Porque se também a empresa não tem ali um bom fluxo, uma boa cadeia, um bom processo, como que vai ser cobrado que o colaborador efetue uma boa venda? Poxa, você está dando para ele as condições corretas de efetuar aquela venda? Sabe? Tipo, e quando eu falo em ferramentas, hoje, por exemplo, na internet, se você não tiver boas ferramentas de CRM, de fluxo de gestão, de cadeia ali de processos, de qualquer experiência, por onde que o cliente passa, né? Do início ao fim, dele chegando ali dos leads, do marketing, né? Chegando ali dos leads na internet, ou entrando na sua empresa. O que acontece quando o cliente entra na sua empresa? Como que ele é atendido? Tem protocolo? Tem processo? Ah, mas é burocrático, não sei o quê. Cara, os protocolos, os scripts de venda, eles são feitos para que tenha um padrão de atendimento na sua empresa, no seu negócio, seja na internet ou seja físico. Porque se não existe um padrão, vamos lá, um colaborador seu gripou, não pôde vir, você teve que contratar alguém para vir e para substituir por um determinado tempo, e a pessoa, se ela não tem um script, se ela não tem um guia, ela vai atender da forma que ela quiser, com o recurso que ela tem. Porque ela não tem um padrão ali para seguir, ela não tem um script. Ah, mas vai ser robotizado? Não, ela vai pegar aquilo, modelar e atender dentro daquele script. Com as mesmas falas? Não, dentro de um script, dentro de um protocolo. Isso é criar um padrão de cultura também. Porque se você não faz isso, a pessoa vai atender de qualquer jeito, inclusive o seu colaborador, e você vai chamar atenção como que você vai corrigir? Você não tem um protocolo. Então ele pode atender do jeito que ele quiser, todos os dias. Ou cada hora, ou a cada atendimento. E uns vão gostar, outros não, e você não tem controle nem do quanto o seu cliente está satisfeito com qual tipo de atendimento que foi. Imagina 10 colaboradores atendendo de qualquer forma, cada um da forma que acha melhor, da maneira que acha ideal. E eu sei que muitas empresas não se atentam a isso, então acho que o atendimento simplesmente colocou para vender e vai embora. Isso, quando vai para o mundo virtual, piora muito mais, né? Porque você vai para digitar, vai ali para texto, e às vezes erro de português, gritante, sabe? Erro de escrita, né? Inadmissível assim, mas existe muito vícios de escrita, né? Do nosso português, ou do próprio inglês, seja qualquer língua, enfim. Falando do bom atendimento também ser por texto. Quando vai para áudio ou quando vai um atendimento conversando, aí eu falo do poder da comunicação, porque a venda sem boa comunicação não existe também. Se a pessoa não souber comunicar bem, ela não vai vender bem. Há exceções? Com certeza. Mas não é regra. Então as pessoas precisam ter script de bom atendimento, de boa comunicação, de boa conduta e de fazer o que o John, grande John, sou fã, caramba, ele fala: faça seu cliente viver uma experiência. E quando ele vai viver a sua experiência, com certeza ele vai comprar mais vezes de vocês. Faz sentido? Eu vou te falar, não tem nada a ver. A gente não está, quando está fazendo atendimento, não está fazendo um favor para o cliente. Sabe? Não é sobre fazer gentileza também, não é sobre isso. É sobre fazer o que tem que ser feito da maneira correta, efetuar a venda, efetuar um bom atendimento. Isso também vem até de questão de educação também, enfim. Mas como eu tenho visto cada vez mais frequente um desleixo com a parte de atendimento, com o carinho ali, com o cuidado nas vendas, assim, algo que tem realmente me chamado muita atenção, assim, sabe? E no mundo de inteligência artificial, eu vejo que as pessoas estão perdendo lugar para IA por isso também, porque se chega uma IA que consegue ser mais eficiente no atendimento, que devia ser mais humanizado, né? Tem uma coisa errada aí acontecendo, mas também um vídeo não é só para entrar fundo nessa questão filosófica do comportamento, do comportamental. É muito para a gente conversar sobre a importância
que a gente precisa ter esse olhar se a gente quer evoluir como empresário, como vendedor, trabalhando numa empresa, enfim, tanto que esse vídeo não é só para empresário, ele é para empresário, para quem está trabalhando para uma empresa ou para quem quer empreender e quer ser empreendedor, porque saber vender é uma arte, né? Mas é mais que uma obrigação da gente se a gente quer realmente cobrar para oferecer um serviço, um produto. Pô, se você está entregando, se a pessoa está te pagando, que ela tenha a melhor experiência ali com o seu produto. Esse é o conceito do vídeo, é nisso que eu acredito aqui. E a gente está falando aqui nesse vídeo de hoje, né? Então, fique atento a isso, porque a cada 5 minutos você está perdendo muita, mas muita venda, porque você está deixando de dar atenção para o seu cliente no momento que ele está ali com a dopamina, está querendo comprar, está motivado, e ele vai decidir, ele vai... Tanto que faz um experimento para você. Quando você for comprar, quiser comprar muito uma coisa, você faz assim, eu faço particularmente, dá muito certo para mim. Fala assim, não vou comprar hoje não, vou deixar para amanhã. Mesmo quando você tiver com muita vontade, fala assim, amanhã eu decido. 99% das vezes você vai acordar no outro dia repensando se vale a pena comprar aquele produto ou não, ou se gastar aquela grana ou não, porque você vai entrar para um outro dia, você já não está com a mesma... já está com outras experiências, já está com outros produtos, e a gente é bombardeado o tempo inteiro na internet com oferta. No Instagram você entra o tempo inteiro, oferta, 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 oferta. Então a dopamina nossa vai lá em cima de querer comprar assim. Então, no outro dia você vai estar sendo bombardeado por outras ofertas, já não vai ser mais aquela que você ia gastar no dia anterior. Faça essa experiência. Então, baseado nisso, isso também, se o consumidor, as pessoas que vão comprar da sua empresa também são assim, se elas não forem atendidas ali nos primeiros 5 minutos, elas vão deixar para amanhã, e amanhã elas não vão comprar. Já é outra história. Salvo alguns serviços, só alguns produtos ou não, que realmente, às vezes a pessoa precisa muito, e sim, ela vai assistir na venda ali, mesmo apesar de um péssimo atendimento, de um péssimo serviço, às vezes é o que ela tem ali, e a urgência vai fazer ela comprar. Mas com certeza, se ela tivesse outra opção, ela iria em outra opção. Com certeza. E ainda sobre a conversa ali sobre questão de CRM, por exemplo, hoje a minha empresa, ela oferece alguns CRMs para empresários de fluxo, CRM comercial para venda, sabe? Então, o cliente ele consegue separar visualmente ali os clientes que estão quentes, estão frios, estão mornos, né? Os clientes para fazer NPS, os clientes para criar, que estão ali prontos para criar uma venda proativa de outros produtos. Hoje tem várias ferramentas que você consegue, a gente tem trabalho aqui na agência, se você quiser entrar na agência, vou deixar o site aqui, se você é empresário, setcom.com.br, porque se você também não tem ferramentas boas para poder criar ali experiências de venda para os seus colaboradores, conseguir fornecer experiências de venda, entendimento de fluxo, cadeia, e a partir dessa experiência de fluxo você montar scripts para cada etapa, parece burocrático, mas experimente fazer isso. E às vezes não precisa nem de ferramenta de CRM nenhuma. Como eu falo em alguns vídeos, desenha no papel, desenha o fluxo de cadeia da experiência do seu cliente com o seu produto dentro da sua empresa no papel, vê ali cada etapa que ele passa, entende ali no script, depois vai embaixo escrevendo ali como que é o script de venda, qual que é o protocolo que você queria que seu colaborador fizesse cada etapa, desde na hora de receber na porta até a hora de te dar o tchau e agradecer pela venda, né, conquistada do cliente. Escreva isso. Quando você escreve, faça esse exercício, escreva isso no papel. Volte lá para o caderninho, né, no caderninho do papel. Crie a experiência do seu cliente, como que é. Entenda isso. E a partir disso, você vai compreender melhor, muitas vezes, onde está um gargalo, onde você está pecando na venda, sabe? A gente aqui na agência, inclusive, muitas vezes faz cliente oculto para saber como realmente está a venda daquele cliente. Porque às vezes o dono chega, não, que minha venda é ótima, não sei o que e tal. E na hora que a gente vai fazer uma experiência, a gente nota que, de cliente oculto, a gente nota que tem muitos gargalos. Às vezes ficou 10 minutos sem responder, 15 minutos sem responder, ou quando responde de uma maneira não adequada, como se estivesse fazendo um favor. E isso é péssimo, né? Porque às vezes o próprio dono não vai ter essa consciência. E o dono também, se não der um treinamento, se não der a condição de trabalho ali para o colaborador, ele que não está tendo consciência de como que é a ponta, porque a ponta também de venda é difícil. Vender não é uma coisa que eu diria
Fácil. Alguns têm muita facilidade, mas hoje, cada dia, o consumidor está mais exigente, então é necessário que exista técnica e que realmente, que não eu falei, a venda ela tem que ser de produto que realmente resolva o problema do cliente também, porque senão você não sobrevive no mercado, não tem jeito. Sobreviver vendendo algo que realmente não está fazendo a diferença para a vida do seu cliente ali não é sustentável a longo prazo e, enfim, não acredito que dê certo não. Mas se o seu produto resolve a dor do cliente, ele tem que ser vendido, ele tem que chegar na ponta, ele tem que te gerar retorno, um ROI, ele tem que fazer sentido para você crescer a sua empresa a partir daquilo que resolva a dor de alguém, de uma pessoa, né? Então, isso é o jogo das vendas que muitos não estão sabendo jogar. E eu falei aqui nada que não seja óbvio. Mas eu vivendo algumas experiências ultimamente, eu tenho visto cada vez mais a necessidade de falar um pouco assim, sobre quando precisa se dar atenção para esse ponto das vendas, assim, sabe? Se você também vive experiências assim com empresas poxa, não vou nem abrir aqui sobre problema que grandes empresas têm no atendimento, não é nem abrir esse tópico aqui sobre o saque de grandes empresas. Isso você vai em algumas redes dessas empresas, abre os comentários e vê ali o nível de insatisfação muitas vezes dos clientes e como essas empresas às vezes tratam de maneira robótica ali as pessoas, e eu acho que chega a ser tão um desrespeito muitas vezes, mas enfim, às vezes é o último recurso que a pessoa tem de ir lá nas redes reclamar. Muitas vezes a empresa ou bloqueia, ou exclui, ou vem com respostas automáticas para falar para as pessoas, dar uma resposta genérica, generalizada para as pessoas, né? Isso eu não vou nem tocar nesse assunto. Eu foquei um pouco nas pequenas e médias empresas, dar atenção para isso. Novamente, a gente nem falou sobre IA, que é um dos pontos fortes da gente falar, né? Mas a IA, para quem não se adaptar ao bom atendimento, a gente está falando das pessoas que trabalham diretamente com isso, a IA e empresas que trabalham com IA e sabem fazer bom atendimento, vai tratorar esse negócio, né, cara? Assim, então não tem vez. Mas eu acredito ainda que o atendimento humano bem feito, ele tem um valor muito maior do que a IA. E vai ter em breve, assim, uma percepção que ser atendido por uma pessoa, e já tem essa qualidade, ela tem um valor a mais do que ser atendido por IA. Porque também não é sobre rapidez apenas. A gente às vezes falou de 5 minutos e tal. Não é só sobre a rapidez, é sobre a experiência. Como diz o John, faça seu cliente viver uma experiência com você e com a sua empresa. Assim você vai ter recorrência, e a recorrência te traz lucro, previsibilidade e te faz crescer. Então hoje a gente veio aqui para poder falar um pouquinho sobre atendimento. Eu vivi algumas experiências assim que eu achei, cara, eu preciso falar sobre isso. Se você gostou desse tema, fala aí também que a gente conversa mais sobre isso, aborda, tem muita coisa para a gente abordar sobre atendimento, e vai ser um prazer a gente conversar mais sobre isso, dar dicas, insights e trazer para esse nosso universo. Se você ainda não viu meus outros vídeos aqui no canal, tem outros vídeos legais, a gente fala sobre IA, estratégia de comunicação, várias coisas legais aqui do nosso universo da comunicação. Assista todos aí e dê um feedback pra gente também. Não esqueça de curtir, compartilhar, seguir o canal aí, pra gente ter muito mais assunto para falar sobre esse universo da comunicação. Então até mais, beijão, valeu!